No verão de 2017, em um treino pré-draft com o Los Angeles Lakers, um jovem chamado Dennis Smith Jr. registrou uma impressionante impulsão vertical de 48 polegadas. Esse foi o maior salto vertical já registrado na NBA, igualando o recorde, mas não foi uma surpresa total. Espere um minuto. Veja, Smith já foi um dos 10 melhores prospectos do país. Alguns olheiros o colocaram entre os 5 melhores e o viam como forte candidato a ser o principal armador da classe de 2016, com estilo semelhante aos armadores mais atléticos da liga. Desde sua força até seu controle corporal, passando pelo seu jogo de transição de elite, o cara era imparável quando partia para a cesta. Ele estava destinado a ser o próximo Derrick Rose ou Russell Westbrook, armadores que se destacavam acima do aro. 2 caminhos, uau! Meu Deus! Mas isso estava bem longe do que ele realmente virou. A carreira de DSJ vacilou desde o início e, apesar de grandes esforços para mudar seu estilo, encontrar novo nicho e se reinventar, ainda assim não foi suficiente. As condições dos times em que jogou prejudicaram seu progresso como armador, levando-o a passar por 6 equipes em 7 anos antes de deixar a liga. Smith logo se tornou conhecido como uma das maiores decepções do esporte, sendo mais lembrado por esse tweet hilário do que por seu jogo. Mas por que ele foi tão mal, a ponto de o colapso da sua carreira criar um grande alerta para jogadores do seu perfil? Neste vídeo, vamos analisar em detalhes tudo o que deu errado com Dennis Smith Jr. Vamos relembrar algo que muitos já esqueceram. Antes de chegar à NBA, Smith sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA, no último ano do ensino médio. Mas isso não foi tão ruim quanto se pensava inicialmente, porque durante a cirurgia, o médico dele descobriu que ele tinha 2 ligamentos cruzados anteriores, LCA, no mesmo joelho, e ele só rompeu um deles. Sobre esse assunto, Smith declarou, abre aspas, isso tornou meu processo de recuperação super fácil. Levei 2 ou 3 meses para voltar à quadra. Um ligamento cruzado anterior rompido leva mais de 1 ano para curar. Para um jogador que dependia do primeiro passo de elite e rapidez lateral, isso foi um grande alívio, pois poderia ter prejudicado sua carreira antes mesmo de começar. Mesmo assim, ao voltar, quando chegou à faculdade, ele continuava tão explosivo quanto antes. A faculdade costuma ser o primeiro teste para ver como seu jogo se adapta a competições mais difíceis. Para Smith, isso deu muito certo. Ele mostrou capacidade de liderar seu time em pontuação enquanto também era o principal armador. Seu chamado atletismo geracional e velocidade na posição de armador continuavam tão evidentes quanto antes. Mesmo entre atletas universitários, ele ainda se destacava pela explosão. Smith foi o novato com mais pontos da ACC e liderou a conferência em assistências. Só que havia um problema. A NC State teve um ano difícil, com problemas no elenco e demissão do técnico, o que prejudicou o desempenho da equipe. Sua única temporada universitária também expôs algumas falhas. Smith não tinha muita disposição na defesa, nem possuía qualidades intangíveis. Isso poderia ser atribuído a uma carga ofensiva pesada, então não era grande preocupação. Pelo menos ainda não. Sem dúvida, a primeira grande preocupação surgiu durante o Combine do Draft, um mês antes do draft da NBA de 2017. Apesar de estar listado como tendo 1,91 m na NC State, ele mediu pouco mais de 1,83 m sem sapatos, com uma envergadura de apenas 1,91 m. D-Rose e Russell Westbrook têm envergadura de cerca de 2,3 m. Smith, por sua vez, era mais compacto e mais baixo do que o esperado. Claro, não era o fim do mundo, mas a percepção mudou de um armador grande e forte para alguém visto como aquém do tamanho ideal. Isso era um problema porque você provavelmente consegue contar em uma mão só o número de armadores atléticos e baixos que acabaram dominando na NBA, porque realmente não foram muitos. Ele não tinha o porte dos jogadores aos quais era comparado. Mesmo assim, o valor dele no draft não caiu muito. Smith fez um treino privado com alguns times, incluindo os Sixers, Lakers e Magic, que tinham a primeira, segunda e sexta escolhas do draft. O treino dele com o Lakers foi o mais marcante, quando registrou um salto vertical de 48 polegadas. Esse era o time para o qual ele queria ser escolhido, e eles estavam procurando um armador. Era improvável que usassem a segunda escolha do draft nele, mas não era impossível. Se ele tivesse um ótimo treino e Lonzo Ball um ruim, talvez isso acontecesse. Nenhum time quis escolhê-lo após os testes, então ele foi a 9ª escolha do draft pelo Dallas Mavericks.
Engraçado é que o Mavs nem chegou a fazer um teste com ele porque achavam que ele já teria sido escolhido antes disso. Quando ele caiu no colo deles, Mark Cuban e a organização do Mavs ficaram extasiados. Cuban disse: "Ele estava entre nossos 3 primeiros antes da temporada. Gostamos do inteligência de jogo, da capacidade de atacar e da habilidade de passe dele. Ele é um jogador de basquete que, por acaso, também é atlético." É muito raro quando o dono também está em total acordo com a diretoria, mas foi o que aconteceu no caso do DSJ. Rick Carlisle e Donnie Nelson destacaram que ele era o jogador desejado desde o começo. É um milagre terem ficado com ele. Quando Mark Cuban o chamou de jogador de basquete que só por acaso é atlético, o efeito foi o oposto. Ele era um atleta que por acaso era jogador de basquete, porque logo de cara a ideia dele sobre quem ele era como jogador não correspondia às suas habilidades reais. Veja, DSJ sofria de um problema comum entre armadores superatléticos. Os passes dele pareciam melhores no ensino médio e na faculdade devido à sua explosividade. Ele conseguia usar a velocidade dele para fazer bons passes, então é muito mais fácil acertar seus companheiros de equipe quando você está deixando todo mundo para trás com o seu primeiro passo. Na NBA, ele não pode depender disso sempre. Quando não supera o defensor na velocidade, sua visão de jogo em meia quadra era bem medíocre. Quando não está acelerando em transição ou indo direto para a cesta, ele tem dificuldade em tomar a decisão certa. Apesar de ter sido colocado imediatamente como armador titular e mostrado algum potencial, seu ano de novato foi bem instável. Aqui está a melhor explicação. O atletismo dele superava muito suas habilidades como armador. Se você considerar o arremesso horrível dele, um problema comum jogadores desse perfil, era ainda pior do que diziam. Os aproveitamentos de arremesso do DSJ na temporada de novato foram terrivelmente ruins. Tipo, ele não conseguia acertar um arremesso de média ou longa distância de lugar nenhum na quadra, não era só na linha de 3 pontos. Tipo, ele tinha menos de 30% de aproveitamento em quase todos os lugares fora do garrafão. Pra ser justo, não é como se o Derrick Rose no auge ou o Westbrook fossem arremessadores fenomenais também. Mas até eles eram bem melhores que isso. Ei, rebote do Jordan. Dennis Smith Jr. para 3 e não caiu. Cortando, entrando por dentro. E ele não conseguiu arremessar a tempo. Quando você combina a má visão de jogo dele com o arremesso ruim e o fato de ser baixo para a posição, isso é uma combinação desastrosa para um cara que foi escolhido pelos Mavs com a intenção de ser o armador do futuro da equipe. No entanto, o destino dele e de toda a organização mudaria para sempre um ano depois. A temporada de novato de DSJ não foi ruim, mas também não convenceu os Mavs de que ele seria esse cara. Eles concluíram juntos que suas fraquezas eram difíceis de resolver e que o progresso poderia levar anos. Isso não seria um grande problema, pois o time já estava se reconstruindo na era pós-Dirk Nowitzki. Mas quando o draft de 2018 se aproximou, eles tiveram a oportunidade de conseguir um talento geracional garantido que poderia acelerar rapidamente o processo de reconstrução. O Atlanta Hawks seleciona Luka Doncic de Ljubljana. Luka will be on his way to Dallas. O Mavs entrou no draft de 2018 originalmente com a 5ª escolha, mas conseguiu subir na ordem para pegar Luka Doncic. Normalmente, existem 2 maneiras de as equipes decidirem quem escolher no draft. Ou você escolhe pelo encaixe no time, ou escolhe o melhor jogador disponível. O Mavs não repetiu o erro do Kings, escolheu o melhor jogador disponível, o Luka, sem pensar só no encaixe. Isso gerou uma dupla de armadores problemática, pois a chegada e o sucesso imediato do Luka mostraram ao Mavs que ele deveria liderar e comandar o ataque. Enquanto Dennis Smith Jr. era titular no perímetro com Luka, agora precisava se adaptar a outro papel. Ele precisava aprender a jogar sem a bola ao lado dele, melhorar o arremesso para espaçar a quadra e desenvolver habilidades de alarmador sem bola, algo para o qual nunca foi selecionado no draft. Não culpo os Mavs por reduzirem seu papel rapidamente, mas esperar que o DSJ mudasse totalmente seu estilo para algo que nunca fez, não é razoável esperar que ele se destaque assim. Na verdade, escolher Luka deu aos Mavs motivo para dispensar DSJ, já que ele não se adaptava ao novo papel de coadjuvante como ala armador sem a bola. Com esse tamanho e sem arremesso, definitivamente não. Dennis Smith Jr. Já ouvimos os rumores. Os Mavericks querem seguir em frente e negociar Dennis Smith Jr., uma escolha de loteria. Então, o segundo ano dele foi cheio de turbulências, o que culminou em um pedido de troca em janeiro de 2019. Ao contrário do que muitos acham, não havia desentendimento entre ele, Luka ou a diretoria dos Mavs.
Na verdade, anos depois, ele só tinha elogios para Luka, já que até ele sabia que Luka estava a caminho de se tornar o melhor jogador do mundo. Ele conversou com Donnie Nelson e estava aberto a ser trocado para um time em que tivesse uma oportunidade maior. Forçá-lo a esse novo papel não era bom para a sua carreira nem para os Mavs vencerem assim. Assim foi uma separação mútua. Em 31 de janeiro de 2019, poucas semanas antes do prazo final, os Mavs fecharam um acordo bombástico. Envolveu 7 jogadores e várias escolhas de primeira rodada, com foco em Dennis Smith Jr. e o astro dos Knicks, Kristaps Porzingis. Smith acreditava que, ao entrar no Knicks, onde não havia armador titular definido, poderia conquistar espaço e mostrar que merecia a vaga. Curioso que ele entrou no time que o ignorou no draft ao escolher Frank Ntilikina, que também não atendeu às expectativas. Então as coisas mudaram quando o Knicks também contratou outro armador na Free Agency de 2019, Alfred Payton. Agora eles tinham 3 armadores jovens disputando a vaga de titular, então essa era basicamente uma temporada decisiva para Smith. Ele precisava mostrar serviço, pois todos observavam, não só o Knicks, mas toda a liga, já que essa poderia ser sua última chance de provar seu valor. Ele buscava uma nova extensão de contrato de novato, então sua carreira estava em jogo. Infelizmente, esse acabou sendo o pior ano possível para ele, em todos os sentidos. Tudo começou com lesões persistentes, como distensão no oblíquo, lesão no pulso e até a morte repentina de sua madrasta, que o criou. Tudo isso afetou tragicamente seu bem-estar, e ele ficou muito tempo longe do time. Foi um momento de partir o coração, ocorrido na pior hora. E quando ele voltou e tentou retomar o ritmo das coisas, veio a pandemia. Para o Knicks, a temporada acabou, pois nem se classificaram para a bolha. Com o fim abrupto da temporada de Smith, o Knicks de 2019-2020 teve Alfred Payton como armador titular, e com razão. Embora seu estilo de jogo não fosse nem de longe tão chamativo, nem ele fosse do mesmo calibre atlético, sua visão de jogo estava anos-luz à frente tanto dele quanto de Frank Ntilikina. Payton era um armador nato, ofensivo, porém mais controlado e estável, semelhante a Mike Conley. Seus passes talentosos e subestimados eram mais valiosos para o time do que qualquer coisa que Smith oferecia, que, sinceramente, não era muito. As dificuldades dele também não foram ignoradas. Dennis Smith passou longe. Esse era para ser a peça central da troca por Porzingis, mas estava sendo superado por todos os armadores do time. Em algumas ocasiões, os torcedores dos Knicks vaiaram ele por ser um grande prejuízo para o time, como naquele momento infame de vaias em outubro. Smith Jr., Que nunca foi um bom defensor. e um coro de queremos Frank. Smith estava 0 de 3 nos arremessos, enquanto a torcida pedia Frank Ntilikina em seu lugar. Até ex-jogadores dos Knicks criticaram Smith. Trey Burke foi trocado junto com Porzingis para Dallas e questionou por que os Knicks quiseram Smith, dizendo: "Eu vi que ele não tem jogado muito. Agora você olha para isso e pensa, qual o sentido? Vocês trocaram nosso unicórnio." A pergunta dele foi justa. Por que os Knicks trocariam por Smith para dar a ele menos tempo de jogo do que tinha em Dallas? A resposta ficou clara quando ele jogou, pois não era bom e irritava os torcedores sempre que tocava na bola. Ele saiu de Dallas, onde escolheram seu substituto no draft, para Nova York, onde pôde disputar minutos contra seus substitutos. Eles se enfrentaram intensamente nos treinos para disputar a vaga de titular. Mas, sabe, com todas aquelas lesões em momentos ruins e passando por todos aqueles problemas pessoais, essa foi uma grande oportunidade perdida. Tudo isso resultou na temporada menos produtiva. Em vez de renovarem seu contrato, os Knicks não perderam tempo e o trocaram logo depois. Ironicamente, ele foi trocado pelo cara que diziam que ele se tornaria, Derrick Rose. Mesmo mais velho e com anos de lesões e reabilitação, Rose ainda fez mais pelos Knicks do que Smith. Desta vez, porém, com um novo começo em Detroit, Smith decidiu redirecionar seu estilo de jogo. Ele queria ser o armador principal de um time competitivo, mas agora fazia o necessário só para seguir na liga, pois sua carreira na NBA estava por um fio. Sua chegada a Detroit o levou a mais um time que buscava uma solução na posição de armador, então, teoricamente, essa também era mais uma grande oportunidade.
Mas esse já não era mais seu foco. Smith focou na defesa e no arremesso de 3 pontos, buscando ser um defensor de perímetro forte e determinado. Grant mantém o drible, chega até o garrafão. A bola é desviada. Alguém capaz de comandar o ataque às vezes, mas não sempre, parecido com o papel que Deuce McBride assumiu nos Knicks. Infelizmente, foi uma batalha difícil para um cara baixo e robusto como Smith. Mas sua velocidade e talento atlético, dons de Deus, ele queria aproveitar de outras formas. Essas habilidades físicas não podem ser ensinadas ou copiadas, então ele fez bem ao mudar de função. Em pouco tempo em Detroit, ele não foi mal. Em 20 jogos, conseguiu ao menos 2 roubos de bola em 8, jogando poucos minutos. Ainda assim, isso não foi suficiente para que ele conseguisse um novo contrato com o time. A temporada de 2020 a 21 seria seu último ano de contrato de novato. Ser trocado várias vezes e dispensado pelo Pistons mostra que ninguém quer lhe dar um contrato longo. Ninguém, nenhum time em toda a liga acreditava que valia a pena investir nele, mesmo ele tendo apenas 23 anos na época. A única opção para DSJ foi um contrato mínimo. Smith assinou por 1 ano e 1,7 milhão de dólares com o Portland Trail Blazers. Uma chance que ele chamou de "no tempo de Deus, no tempo certo". O que ele trabalhava em Detroit também funcionou nos Blazers, onde voltou a ser reconhecido mais pela defesa agressiva do que pelas habilidades de armador. Infelizmente, ele foi dispensado antes do fim da temporada, em parte devido a lesões inoportunas mais uma vez. Esse é outro grande obstáculo. Smith era muito propenso a lesões. Ele teve uma infinidade de lesões aleatórias ao longo dos anos, e mesmo quando parecia estar bem em quadra, seus times preferiam dar a vaga no elenco a alguém que estivesse saudável. A essa altura, toda oportunidade que ele tinha acabava em beco sem saída, e todos o consideravam descartável. A situação piorou após sua dispensa pelo Portland Trail Blazers, e no verão de 2022 ele pensou seriamente em se aposentar do basquete. Ele falou diretamente para o agente dele: "Eu não vou jogar no exterior. Se não der certo, eu vou para a NFL." E eu estava falando sério mesmo. Eu engordei pra caramba. Era uma afirmação maluca, mas, de fato, ele jogou futebol americano no ensino médio e já disse que isso poderia ser um caminho alternativo, embora improvável. Então, o Charlotte Hornets o contratou semanas antes do início do camp de treino. Diferente dos outros times, o Charlotte Hornets notou sua evolução. O jornalista James Plowright disse que ele é um atleta excepcional, defensor esforçado e com potencial não explorado. Não sei sobre o potencial não explorado, mas ele virou um defensor muito esforçado. Se o time precisava de um reserva para LaMelo Ball, por que não arriscar e dar uma chance a ele? O resultado, a temporada 2022-2023 com Charlotte foi a que ele mais jogou desde o ano de novato, e ele teve muitos minutos em quadra por causa das lesões de LaMelo. O novo papel de Smith como armador secundário e defensor incômodo se confirmou, e ele teve sucesso moderado na função. Apesar de certa positividade sobre sua carreira, seus problemas para pontuar continuavam evidentes. A finalização de Smith perto da cesta era excelente. Ter 61% de aproveitamento na área restrita na carreira é impressionante para alguém do seu tamanho. Mesmo assim, seu repertório ofensivo fora do garrafão era inexistente. E isso não melhorou desde seu ano de novato. Então, mesmo que ele cumprisse esse novo papel como um defensor incômodo em um bom nível, seu arremesso era tão horrível que era difícil mantê-lo em quadra. O Brooklyn Nets seria sua última parada, seu último contrato mínimo antes de sair da liga aos 26 anos. É triste. Após o contrato de novato, ele só teve contratos mínimos de 1 ano até encerrar a carreira na NBA. É chocante que um prospecto tão promissor como ele não tenha conseguido nem um contrato longo. Dennis Smith Jr. encerrou sua passagem pela liga como uma grande decepção. Olhando para trás, não havia muito a fazer para mudar. Nenhum dos times teve paciência para esperar seu desenvolvimento, mas ele também teve minutos suficientes e mesmo assim não conseguiu. Ele não tinha as habilidades para se destacar na NBA, faltava visão de jogo para comandar o ataque e habilidade de arremesso para atuar com outro armador. É por isso que a dupla de armadores formada por ele e Luka não deu certo. Chegar como um prodígio atlético gerou expectativas irreais. As comparações com os maiores atletas de todos os tempos talvez tenham sido um pouco demais. O fato de ele ter sido uma decepção influenciou a reputação dos jogadores que se encaixam nesse perfil. Armadores baixos superatléticos sem arremesso têm sido a maior incógnita nos drafts modernos da NBA. Da próxima vez que surgir um prospecto como ele, talvez não devam ser tão valorizados desde o início.
É isso, pessoal. Obrigado por assistirem e espero que tenham gostado do vídeo. E claro, nos vemos na próxima. Valeu!